Bom dia, bom dia. Quem está chegando agora? Bom dia, Caio. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ó, então, É. eu estou dando um exemplo aqui, pessoal, de indicadores, né? Porque o Thiago estava falando sobre um indicador que ele queria, né, acrescentar indicadores no gráfico, mas trabalhar de a forma mais limpa possível, e tal. Então, eu estou comentando que existem esses dois indicadores, existem três indicadores que eu vou ensinar durante o curso, tá? Esse indicador aqui, que é o Smart Money Concept, SMC, da LuxAlgo. Geralmente a LuxAlgo faz excelentes indicadores, tá? Então, LuxAlgo é esse aqui, Smart Money Concept, Sessions, da LuxAlgo, e Power of Three, tá? Esse aqui não sei se tem mais, eu acabei não pesquisando, mas esse aqui, ele funciona. Eu já testei, HFT Power of Three. Isso daqui eu vou ensinar mais na frente, tá? Bom, então eu vou dar um exemplo, porque não é a aula de ensinar indicadores, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. Ah, geralmente, o operador de Smart Money, ele usa sessões, tá? Por que que ele usa sessões? Porque ele precisa da informação de máximas e mínimas, tá? Basicamente é isso que ele faz, tá? Então, se você colocar o indicador de sessões aqui no gráfico, você vai ver que ele tem diversas informações. Até depois dá um pause no vídeo e arruma a abertura de Londres, que ela entra errado, não sei por quê, tá? A abertura de Londres está errada. Aqui é às 8, tá? 8 GMT. O interessante é que os outros, eles estão corretos. Só de Londres que ele antecipa. Tá? Então, arruma, coloca 8 aqui. E no mais, tudo bem. Agora ele tem algumas informações. Por exemplo, linha de tendência. Qual foi a linha de tendência da sessão de Nova York? Se eu marcar, quer ver, ó? É bem legal isso aqui. Qual foi a linha de tendência da sessão de Nova York? Se eu marcar, ele vai colocar assim, ó. Tá? Ele vai aplicar essas linhas. Então, por exemplo, aqui, ó. Na verdade, ele pega a máxima e mínima e coloca um ângulo, né? Mas aqui, por exemplo, VWAP, ele marca certinho. Ó, VWAP da sessão. Tá? De Nova York, tá? Se eu quiser a VWAP de Londres, ele só vai marcar a VWAP de Londres, ó, tá? Se eu quiser os dois, eu posso deixar também. Mas o Smart Money não usa nada dessas coisas aqui. Ele usa o quê? Máxima e mínima. Então, por exemplo, eu trabalho Tóquio. Eu trabalho Tóquio. Então, se eu trabalho Tóquio, eu preciso da máxima e mínima da seção de Nova York, beleza? É lá que ele vai mirar. Então, ele vai fazer a análise e ele vai querer mitigar. Então, por exemplo, aqui, olha que interessante. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ó. Ah, desculpa. Eu não deixo Sydney, tá? Sydney eu esqueço. Porque Sydney é a pior sessão para trabalhar. Então, olha só que interessante. Tem aqui a máxima e mínima da sessão de Nova York. Olha só. Sessão de Nova York. Ele deixa marcado máxima e mínima. Agora, olha o que aconteceu durante a sessão de Sydney. Abriu a porcaria, mas aí abriu Tóquio, tá? Abriu Tóquio, perdeu essa mínima aqui, ó. Essa mínima aqui, se eu perdesse, eu ia visitar a mínima da sessão de Nova York, que ele deixa marcado aqui, ó. Olha que interessante. Ele só veio, pá, testou e reverteu. Outro exemplo, tinha um aqui bem legal que eu estava vendo, era esse aqui, ó. Ó. Então, aqui entra alguns conceitos bem interessantes, que é o seguinte. Então, vamos pegar aqui a minha caixa de anotações para eu mostrar os conceitos de Smart Money. Quando a gente visitou essa região e criamos a mínima de Nova York, a gente fez um MSS ou CHOCH, Market Structure Shift ou Change of Character. Quando a gente fez essa mudança aqui, a gente fez um pullback, ó, e rompeu o topo. Esse pullback que a gente fez marcou para a gente um short term low, né? Aqui temos um intermediate, tá? Então, swing point. Aqui tem a mínima do lado direito, a mínima do lado esquerdo, swing point. Mirava aonde aqui? Mirava o order block de cima. A gente vai aprender order block no domingo. Então, o order block de cima era esse aqui, ó. Ó, o preço foi lá, inclusive foi na metade do order block, né? Ele vai querer mitigar essa região, o Smart Money acredita nisso, mas quando chega aqui no order block, ele está encerrando a operação, porque existe alta chance desse order block aqui segurar. Uma vez que já segurou uma vez, a gente tem aqui que houve uma atuação de um player gigantesco, vocês vão aprender sobre order block,
e aí esse player colocou o preço para precificar. Então, quando ele parou, ele tem posição comprada ainda, tá? Essa posição comprada ele precisa zerar. Então, o preço vai lá zerar a posição para ele. Ele manipula o preço para que o preço vá lá, ele zera a posição e depois só segura essa posição aqui, que foi tipo 80% do poder de venda dele, para que vá até o alvo. E o alvo dele, nesse caso aqui, era infinito, né? O alvo dele era, pô, era aqui, ó, tá? Então ele fez essa história aqui, ó, começar. Aí aqui ele zerou a posição comprada, e depois ele só deixou o mercado fazer o resto e outros players chegarem e tal. Mas o interessante é o seguinte: quando a gente criou esse ponto aqui no gráfico, que é o short term, esse short term aqui, que a gente fala o seguinte, deve segurar o preço até que o preço mitigue o nosso alvo, que no caso aqui era um contra-tendência. Beleza. Se eu perder esse short term, que aconteceu aqui, ó, o Smart Money acredita, ó, short term, se eu perder esse short term, eu vou mitigar essa região. Essa região, ela veio depois de uma forte estrutura de venda, então não é mitigar essa região, é superar essa região. E aí, consequentemente, a gente tem que o indicador avisa a gente aonde foi, de uma forma muito mais fácil do que se você fosse ficar buscando os horários no gráfico e tal, aonde foi a mínima de Nova York, que é o mercado, ó, só vai lá te fazer feliz, né? Bom, se você é um operador de Smart Money, você somente usou isso daqui como confluência, porque você deveria estar vendido desde o CHOSH aqui em cima, por causa da visita do order block, tá? Isso aí a gente vai aprender na sequência. Mas é só para vocês saberem, por exemplo, eu opero Tóquio. Se eu opero Tóquio, eu vou marcar a máxima e mínima da seção de Nova York. Agora, vamos pensar. Eu não opero Tóquio, eu opero Londres, tá? Então, você tem que vir aqui, ó, tira isso aqui e deixa máxima e mínima de Londres. E a mesma coisa, olha só, Londres, estamos aqui na seção de Nova York, aqui, por exemplo, e ó, ele vai lá, pau, mitigar a máxima de Londres, né? Então, Londres fez o seguinte, ó, caiu, veio aqui embaixo, tá? Aí começou a subir. Se ele tiver, aqui ele não deixou estrutura, mas se ele tivesse deixado uma estrutura, você poderia mirar a seção máxima de Londres. Olha só o que acontece na máxima de Londres, né, no próximo dia. A mínima de Nova York está aqui, ó, olha só. Se eu tenho uma estrutura que me leva a acreditar, o preço ele vai buscar essas zonas. O que são essas zonas? O que vocês acham? Essas zonas são liquidez. Por isso que o mercado adora esses pontos. Ele vai sempre estar buscando esses pontos. Então, se você for perceber aqui, ó, máxima de Tóquio, né? O preço veio aqui embaixo. Grab, liquidity grab. Pegou a liquidez e mirou a máxima de Tóquio, né? Então, sempre ele vai dar essas oportunidades e é só você marcar no gráfico e ser feliz, tá? A gente vai, no final do curso, falar sobre isso aqui. A gente vai falar também sobre esse indicador aqui, tá? Que é um indicador que já deixa tudo no gráfico, porém, existem alguns probleminhas, a gente vai tratar sobre eles, mas ele já deixa aqui, ó, por exemplo, todas as order blocks de venda, tá? As de short term, aqui está faltando uma, ó, como ele não marca tudo. Talvez seja uma coisa de configuração também, ó, tem um monte de coisa para você colocar, ó. Mas eu já deixei aqui as configurações do interno, ó. Interno order block, se eu tirar o interno, ele só vai mostrar os relevantes, ó. O interno seria o dos short terms, mas ele não marca tudo, infelizmente. Não é perfeito. Porém, a gente tem aqui, ó, order blocks de compra, order blocks de venda, vai ter FGV de venda, tá? Existem alguns FGVs que não está marcando, por exemplo, aqui, ó, cadê o FGV daqui? Esse FGV aqui de uma FGV de quebra de estrutura, importantíssimo, e não está aqui. Então, você vai ter que fazer o trabalho, né, que ele deixar de fazer, que ele deixar em branco, beleza? Mas agora, vamos oficialmente começar. Então, a gente vai falar disso aqui. A gente vai falar também sobre um outro indicador, que é esse aqui, ó. Ó, esse indicador aqui, ó. Lá na aula de tempo, a gente vai falar sobre ele. Vocês vão gostar desse dia. Tempo gráfico, vamos para o diário. Máxima e mínima do diário, está marcando um dia só. Então, vamos para 30 minutos. Está marcando tudo isso daqui, ó. Eu acho que ele está marcando um dia, mas daí a gente vai lá e coloca 2 dias, 3 dias, enfim. Ele junta todos os candles e te fala como é que tá esse candle do tamanho que você quer.
para você estudar o poder dos três, né? Power of Three, que seria acumulação, manipulação e distribuição. E aí você já vai saber qual que é a fase que está acontecendo aqui. Distribuição ou acumulação? Ah, obviamente está numa distribuição. Né? Como assim? Não é dia de falar, né? Então aguenta o coração. Bom, vamos lá. De novo, né? Rapidamente, hoje é aula prática, não é para eu falar de teoria, porém só vou dizer o que a gente estudou no domingo. No domingo a gente estudou isso aqui, ó, nosso FGV. A gente fez, passamos aí pelos conceitos rapidamente. Depois eu falei sobre a buy side liquidity, sell side liquidity, né? Quem estudou lembra. E a gente falou também sobre o FGV, sobre quais os tipos de FGV, que ele é um range interno, né? Então o preço vai ter que voltar para ir nesse FGV. O FGV, ele deixou para trás uma região justa, né? É nesse ponto que eu quero focar aqui com vocês hoje. Como assim uma região justa, né? O que é isso? Se você for estudar o, o FGV, na verdade não, se você for estudar o preço, tá? Então, pronto, já passamos pela teoria. Ok. Opa! Ah, É o desculpa, Matheus, bom dia. eu esqueci da pergunta. Fala aí, Matheus, faça a É, pergunta. tá, joia. É porque eu vou sair e talvez já a Tá dúvida bom. fica pro resto do pessoal. É o seguinte, vamos imaginar uma pernada de alta, né? E aí a gente aguarda o preço fazer uma correção. Aí a gente, pelo critério do premium discount, se esse preço não corrigir abaixo dos 50% e já romper esse topo, eu considero aquilo ali um inducement, né? Uma parte de uma piscina de liquidez ali embaixo e já considero outro boss. Ou não, essa perna ainda continua a crescer, eu continuo estendendo meu prêmio discount. Ótima pergunta. Vocês entenderam a pergunta dele? Digamos assim aqui, ó. Obrigado, Matheus. Então, digamos que a gente está aqui, né? Preço rompendo. Aqui, essa região tá legal. Ó, vamos dizer que eu não tenho essa parte de trás aqui, ó, tá? E eu só estou vendo isso aqui, ó. E o preço, aqui para mim, era uma região premium. Aí ele deveria descer até os 50% para ele continuar. Tá? Se você for estudar o conceito de premium discount, você vai perceber que se a gente criou um intermediate term high, a gente deve descer pelo menos até 50%. Porque no Fibonacci do Smart Money, a gente só tem o 0, o 50 e o 100%, tá? Na parte de tendência. E aí a gente tem isso daqui, ó, tá? O outro Fibonacci, que existem mais esses três pontos aqui, que seria na parte de atuação de um grande player fazendo reversão. Tá? Então, existem dois tipos de Fibonacci no Smart Money. Isso eu não ensinei ainda. Tá? O Smart Money de Premium Discount, que é 0, 50, 100%, que você está buscando um pullback e ele ainda não aconteceu, ele está em tendência, então uso o Fibonacci normal. Se houve a atuação de um grande player, eu quero esse Fibonacci aqui, tá? E como é que funciona esse Fibonacci? Bom, a atuação de um grande player, a gente está vendo aqui, ó. Isso aqui foi a atuação de um grande player, tá? Então, quando acabar e eu tiver um CH, eu vou marcar o Fibonacci aqui, ó, nesse formato, ó, cujo a mínima foi o ponto zero, tá? E a máxima é o ponto de 100% lá em cima, ó. E o que acontece? Nesse ponto aqui, por ter sido um grande player, teremos um pullback. Ou a ação desse player novamente, porque neste ponto ele vai zerar a posição da manipulação dele. Beleza? Então, em vez de eu tirar a dúvida, né, eu já estou ensinando coisa nova. É uma bosta. Não consigo me segurar. Mas olha só. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Um grande player, tá? Fez. Só que para ele fazer isso aqui, ó, ele precisa manipular o preço. Ele precisa fazer o preço subir, tá? Então, quando ele fez essa manipulação, por exemplo, aqui, ó, aqui o preço já estava dizendo que ele queria cair. Aí o player, pô, eu quero pegar essa venda, né? Então o player, não, mas peraí, para mim ainda não dá para entrar, eu vou ter que chamar mais gente, porque tem poucas pessoas participando aqui. Então eu vou fazer uma compra maior, eu vou, eu vou levar o preço acima dessa máxima aqui.
eu quero que o pessoal se ferre, né? Quero que tenha mais entradas de dinheiro. Agora, olha só, daqui até aqui é a manipulação, né? Então, eu tenho duas opções: ou uso esse Fibonacci ou eu só uso a cabeça, né? Uso os retângulos. Porque se eu quero, aí ele foi lá e comprou. Para ele fazer isso daqui subir, ele comprou, tá? Comprou, jogou para cima. Aí o que que acontece? O, o preço, depois ele foi lá e vendeu 80% da posição dele. Pá, derrubou o preço, mas ele deixou o preço vir. E na entrada desse retângulo, ele zerou as posições dele de comprado, fazendo com que o preço percebesse o seguinte: o mercado percebeu que cadê os compradores? Não está tendo mais, ninguém mais consegue subir. E aí ele está zerando as posições dele. Aí o que que vai acontecer com o preço? Vai cair, vai visitar a mínima lá de novo, tá? Agora vamos lá. Então existem esses dois Fibonacci, né? Se eu estou em tendência, aí só para finalizar, esse Fibonacci é muito forte. Olha só, a parte dos 705 aqui, ó, que é geralmente o ponto em que ele vai precisar que o preço volte até o order block, até a posição dele inicial, que ele atacou o preço, para ele poder sair, é a entrada aqui do retângulo dele, etc. Bom, aí pensa comigo. Quando o preço faz uma movimentação assim, ó, tá? E ele atacou a região que seria a máxima, que seria a região cara, ele deve descer até os 50%, correto? Então a gente sempre espera por isso, que o preço tenha que fazer um pullback. Por que que tem que ter o pullback? Porque quem comprou tem que colocar o dinheiro no bolso, é ou não é? Ele não aguenta mais, né? Quem está comprado não aguenta segurar aquilo para sempre, né? Ele aguenta segurar aonde ele está. Então, por exemplo, assim, você, quando está operando, você opera a sessão de Londres, você vai sair na sessão de Nova York. Você não vai operar as duas sessões ao mesmo tempo, a não ser que você seja uma máquina, né? Porque cansa e tal. Então, se o preço andou, meu, a galera vai querer sair. Então, aí a gente vai vir até os 50%. Só que na dúvida do Matheus, o preço não para, olha só. Chegou, ele fez aqui um swing point, fingiu que ia descer, não perdeu mínima. Tá? Olha esse swing point aqui, ó. Temos esse candle e esse candle. Perfeito, né? O que faltou? Esse candle perder a mínima. Se perdesse a mínima, iríamos descer até 50%, que daí lá provavelmente teríamos uma linha de tendência e o preço voltaria a subir para continuar na movimentação dele, né? Se eu estou numa região premium, eu estou na região cara, eu preciso fazer pullback. Só que o que aconteceu? Não perdeu a mínima e renovou a máxima, tá? Não criou mais swing point até aqui, ó, tá? Aí o que acontece? Criou um swing point, nesse caso aqui perdeu mínima, tá? Poderia ter descido, só que aí ele veio fazer mais um ponto e perdeu mínima. Pô, aqui eu apostaria que aqui era até um intermediate term high, né? Porque eu tenho todos os padrões aqui de preço. E inclusive eu vim aqui praticamente perdi mínima. Só que o preço veio mais uma vez lá em cima, tá? E aí a dúvida é, e o que que eu faço? Eu estico, né, Matheus? Eu estico a minha região de premium, tá? É essa a dúvida, Matheus? Acertei? Isso, essa dúvida mesmo, Caio. Obrigado. E qual que é a outra opção? Eu estico ou faço o quê? Ou considero liquidez, né? Mantenho aquilo ali como liquidez porque ainda não chegou em discount. Liquidez não é, né, ainda. Porque para ter liquidez, é outra coisa, liquidez. A liquidez é o seguinte, eu preciso ter várias tentativas, tá? Então, aqui sim, ó. Aqui tinha uma tentativa, aqui tinha outra tentativa, aqui poderia ser uma liquidez, né? Aí sim. Mas, assim, toda a região de premium, eu vou até deixar aqui o indicador colocar para gente, ó. Ele vai deixar só aqui, pena. Mas aqui, ó. Ali atrás tinha um muito bom, Caio, naquela Ah, pernada de alta. Antes de você colocar não, o não. indicador. Aí, ó. É esse aqui? Não, naquela pernada de alta. Volta um pouco mais, que eu acho que vai ficar mais clara a pergunta. Aí, ó. Tá vendo esse retorno que o preço deu um pouquinho, até que fez um choque? Isso. Vamos imaginar que o topo anterior ali, ó, ele tem uma marcação de boss, né? Um boss grande. No topo anterior lá atrás, esse topo originou o boss, né? Sim.
Aí, é esse retorno dele aí que fez o choque, imaginando em um tempo gráfico maior, sei lá, de 1 hora ou 4 horas, essa pernada toda que vai até lá embaixo lá, ó, isso aí, ele foi romper o topo, né? Uhum. Imaginar essa pernada toda, isso aí, até a marcação da linha azul lá embaixo. Aí eu tenho um boss comparado com aquela perna maior lá atrás, né? Vamos imaginar que seria o quê? De 1 hora, o gráfico de 1 hora é essa perna. Esse retorno aí onde está o mouse que você deixou, e ele rompeu o topo. Eu considero isso aí já um boss novo, ou isso aí seria só uma questão de liquidez para depois ele retornar? É. Porque isso aí não chegou nem nos 50% não, né? Você colocar o premium Não, discount aí, ó, não. nessa Mas perna esse caso inteira. aqui, isso aqui, esse exemplo aqui é um exemplo de market maker model. A gente vai falar lá na frente. Que é quando ele rompe a máxima e desce tudo de novo, vem bem nessa região aqui, que já tinha uma mínima, mais uma mínima, grab, liquidity grab, faz CHO, CH e pode mirar que ele vai romper topo de novo. Isso aqui é um market maker model, né? É um modelo de entrada do smart money. Mas, voltando para a pergunta, o que que eu faço? Eu considero liquidez ou não? A resposta é o seguinte: se eu tenho outros topos aqui, ó, já tinha outros topos, tá? Eu considero potencial liquidez. Potencial, mas ainda não posso acreditar que é potencial. Eu preciso levar a minha máxima, a região de premium, para cima, tá? Preciso levar para cima. Eu vou levando ela cada vez mais para cima, porque, por exemplo, aqui ela ficou mais alta, ela fez rompimento de topo, ponto final. Agora, se ele fizesse CHOCH, como ele fez aqui, ó, e não tivesse essas mínimas, tá? E fizesse com FGV, não tenho FGV aqui, tá? Que eu não tenho FGV nesse rompimento, não tenho nada. Isso aqui não é FGV, tá? Isso aqui não é. Isso daqui seria um FGV desse rompimento aqui, só que para levar o preço até essa parte aqui, ó. Só. Então ele já fez FGV e levou o preço lá, não tem mais nada. Para eu acreditar nesse CHOCH, eu precisava de um FGV aqui, ó. Não existe. Não existe. Ponto. Então, o que que acontece aqui? Eu preciso ir levando minha região de premium cada vez mais para cima, mas se eu tenho outros topos, eu posso ter potencial liquidity grab, que na verdade é rompimento falso. Ponto. Rompimento falso. Como é que eu sei que é um rompimento falso? Se ele não faz FGV, quando ele rompe, e se ele volta em seguida. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo que eu ensinei no domingo, tá? Que é aquele FGV duplo que a gente chama de Balance Price Range. O que que é o Balance Price Range? A gente fez um FGV aqui para subir e um FGV para descer. Olha só, Balance Price Range, tá? No Balance Price Range, você pode confiar imediatamente que ele vai para o próximo swing point. É como se a gente fizesse só isso daqui, ó. Um FGV invertido. Então, imediatamente você pode ir para o próximo swing point. Nesse caso aqui, como a gente fez um FGV duplo, que é esses dois, o próximo swing point era aqui embaixo. Olha que loucura. Então, ele poderia descer direto até lá embaixo. Então, assim, tudo depende, na verdade, não de um único sinal, tá? Mas uma confluência de sinais. E, basicamente, a gente precisa ver isso aqui com FGV. Ponto. Então, você tem que acreditar nas duas coisas. Liquidez, até que prove o contrário, tá? Como é que eu provo o contrário? FGV para cima, o preço tem que ter andado. Quanto melhor o FGV, mais eu posso confiar. Que é FGV de one side, que é aquele que a gente tem três candles na mesma direção, com um displacement bem interessante. Por exemplo, esse candle aqui, ó, fez um displacement bem interessante para a gente. E eu posso confiar que o preço vai realmente andar. E se eu perder essa pernada, eu posso esperar pelo pullback, faço a entrada, coloco stop, se estopar, estopou, e se ele for, ele vai muito mais além, tá bom? Então, respondendo a pergunta, premium vai esticando, premium vai esticando. Se eu não estou em região de liquidez, se eu estou em região de liquidez, potencial rompimento falso. E para isso eu preciso esperar que o preço faça um CHOCH com as configurações que a gente está aprendendo. Beleza?
É isso. Valeu, Valeu, Caio. Matheus. Tem mais alguém com pergunta ou não? Não, Latino. Oi? Acho que não, né? Ah, agora eu perdi o fim da meada. O que que eu estava ensinando mesmo? Quando eu falei do FGV. Ah, tá. Ah, tá. Região justa. Olha só, o FGV nada mais é do que o preço ter tido a atuação de um grande player que fez com que a região justa tenha ficado para trás. Tá? Como assim região justa? Todos os candles que a gente vê aqui, ó, eles estão sendo trabalhados sem gap entre eles. Então, como assim, ó? Esse candle aqui, ó, esse candle aqui passeou por toda a região do candle anterior. Esse candle aqui passeou por toda a região do candle anterior. Então ele vai fechando os gaps, tá? Esse candle veio até aqui embaixo, mas o próximo abriu, foi lá em cima e depois voltou, tá? Esse candle visitou ambas as regiões, visitou ambas as regiões, visitou ambas. Esse candle foi lá para cima, o próximo voltou tudo de novo. Eu estou dando chance para todo mundo aqui. Quem comprou, quem comprou, se não zerou lá em cima, voltou no 0 a 0 dele. Quem vendeu aqui em cima e ficou no vermelho, o preço foi lá dar a chance para ela sair. Isso é ser justo, tá? Aí o que que acontece? De repente, o mercado foi para cima e não voltou mais. O mercado fechou lá em cima, a próxima barra não conseguiu descer e foi embora. Aqui deixamos um valor justo para trás. Olha que sacanagem. Ficou para trás. Quem colocou uma venda aqui está lascado. E quem deixou de comprar porque queria que o preço, pô, quando viu isso daqui para cima, você sabe, né, gente, que quando o preço está andando, nem todo mundo opera que nem você. Existem os sensatos que faz o seguinte: o preço está aqui, ó. Nossa, que top! Eu vou colocar a minha compra no 50%. Quem faz isso para operar? Levanta a mão. Quem não entra no mercado e espera o mercado vir te buscar? Pô, se tiver alguém aqui, parabéns. Né? O Júnior, eu acho que faz isso. Quem mais? Não sei quem mais. Pô, todo mundo, né, gente? Todo mundo. Vocês operam dos dois jeitos, né? Que é quando você sabe que o mercado está indo e você está com medo, né? Então tem que tomar cuidado. O legal é você deixar. Só que daí, com o Smart Money, agora vocês vão operar certinho, que é o seguinte: o preço foi para cima, espera ele vir te buscar. Olha ele aqui, ó. Veio buscar e foi embora para cima. Tá? Então, se o mercado teve um displacement, tá? E ele foi uma situação que realmente deslocou o preço, tipo assim, não qualquer candlezinho que se afastou, não. Ele foi embora, ele fez um candle bonito. E aí ele deixou um valor justo para trás e, portanto, aqui vai ter muita ordem, vai ter muita ordem. Então, nesse caso aqui, a gente tem no Smart Money, quanto melhor, mais melhor. Então, por exemplo, eu vi isso aqui acontecer, tá? Eu vou esperar o preço voltar até mim, mas eu quero ter mais de alguma coisa. Por exemplo, esse aqui é um topo, tá? Um boss. Aqui temos um order block, vocês vão aprender. Aqui temos um order block, que está assim, ó, tá? E um FGV lá em cima. Esse FGV não é dos melhores, porque se ele tivesse aqui, na região de rompimento, era um FGV top. Isso aqui já é um FGV que andou, tá? Então, o melhor seria ele ter feito aqui. Aqui eu estou no 30 minutos, tá? 30 minutos já é um tempo gráfico muito bom. Mas no H1, talvez no H1 tenha tido um FGV aqui. E aí o FGV do H1 era muito maior. Digamos que ele tenha isso aqui de tamanho. E aí o preço veio na 50% dele, ó, no H1. E parou aqui, ó. Tá? E depois subiu. Talvez seja isso. Mas é assim que você vai ter que trabalhar. Tá? Esperar o preço vir te buscar. Essa é a melhor maneira de você trabalhar o FGV. E tem vários tipos de FGV. Se eu tiver só no 30 minutos, eu já posso ver que houve um aqui, só que esse aqui é um FGV bem minúsculo. Uma tripa. Funciona também. Mas é bem minúsculo. Eu preciso um fio de cabelo, não é nem tripa, porque tripa não tem nada a ver. É um fio de cabelo. Tem mais FGV? Não, depois ele ia só fechando, ó. Aqui ele fechava tudo, ó. Fechava, não tinha mais nada.
existia uma aqui, ó. Pô, seria um de rompimento, mas ele fez aquele duplo, tá? Ele foi e ele voltou. Aqui ele fez o duplo. Como ele foi e voltou, ele buscou o swing point mais próximo, que seria esse aqui, ó. Depois esse aqui era um short term, e aí eu vou estudar se isso daqui é um short term, ele rompeu o topo, aonde ele quer chegar, tá? Ele não chegou ainda. Ele rompeu o topo e fez um short term e fez um order block. O topo que ele queria chegar é esse aqui, ó. Olha lá. Então, quando ele criou esse order block aqui, esse swing point, esse short term, ele queria chegar aqui, ó. Pô, se você sabe isso, só que legal. Você ainda tinha quanto aqui para você pegar? Você ainda tinha daqui, pelo menos até aqui, ó. Ó, 1.118 pips. Era bastante. Vocês vejam que eu estou bastante no ouro, porque o ouro funciona muito, muito, muito bem, mas todos funcionam, né? Estou vendo gente ganhando dinheiro até no. Cadê o Claudio Honor? Até na bosta do índice, o Claudio Honor faz dinheiro agora. Ele me mandou uma mensagem que ele pegou 600 pontos no índice. Pô, como é que o bicho vai ficar rico com aquela bosta? Funciona, né? A leitura era tão direcionada, que faz com que você tenha êxito nas análises. E como você está a favor do fluxo, você ganha dinheiro. Olha só, gente, eu vou aproveitar para explicar uma coisa aqui para vocês, que é bem legal. Mas é na aula do order block. Você não posso falar agora. Que merda. Na aula do order block, eu vou ensinar um negócio para vocês que, pela ansiedade, estou vendo muita gente já operando e me mandando mensagens, mas pela ansiedade, espera o curso acabar. Não opera ainda, porque tem muita informação que eu não falei, e muita informação válida. Por exemplo, quando você está vendo isso aqui, ó, mercado desabando assim, ó, perdeu o mínimo e fez esse candle aqui, ó, não dá vontade de entrar? Dá muita vontade de entrar, né? Pô, você fica louco com isso daqui acontecendo. Ó, esse candle aqui, ó. Porém, você não é instituição. Você não é instituição. Você é um retail trader, tá? O que você precisa aprender? Que o smart money, ele não está aqui. Quer dizer, ele está, né? O smart money é isso, a instituição. Porém, você é um trader que está estudando a instituição. Então, o que você tem que aprender a fazer? Você tem que aprender a esperar a primeira atuação da instituição. Porque se você quiser adivinhar aonde vai ser a atuação dela, nem sempre você vai conseguir. Claro, você vai se especializar nisso e várias vezes você vai acertar. Só que dá para esperar e ser muito, muito, muito mais eficiente como operador de smart money, tá? Do que querer adivinhar. Então, por exemplo, aqui, ó, se fosse o Matheus, que está viciado na liquidez, ele ia ver isso aqui, ó, máxima, 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 liquidity grab, esse candle, vendi. Sim, dá para trabalhar assim. Pô, ainda mais quando tem um monte de máxima dessa aqui, você pode adivinhar que o preço vai querer buscar essa liquidez para arregaçar. Ainda mais que se aqui no passado a gente viu, né, indícios da atuação desse player. Sim, você vai poder trabalhar assim. Porém, não é assim que o smarter money, não sei como é que fala, mas o operador realmente trabalha, tá? Esse aqui é uma das entradas, sim. Eu preciso de mais informação, mas dá para entrar, dá para trabalhar nessa entrada aqui. Porém, o smart money ele faz o seguinte, ó. Vocês vão aprender na aula de order block, mas olha só, o preço está subindo, ó. Pá, pá. Aí o preço faz uns pullbacks assim, ó, né? Faz uns pullbacks. Depois ele até pode fazer algumas armadilhas, que é aquela armadilha do inducement, em que a gente faz isso aqui, ó, e aí o preço volta a atacar a venda, perde mínima, solta pavio, você foi capturado aqui, era, né? Agora não é mais, e o preço continua subindo. Tá? E o que acontece? Vai ter aqui um último candle que vai subir, que esse aqui a gente vai chamar de order block, vocês vão aprender. Aí o próximo candle, ele até tentou, mas não conseguiu mais. Aí a gente viu aqui a formação do swing point, tá? E começa a descer. Só que quando ele começa a descer, na verdade você acabou descobrindo que toda essa situação aqui já era uma manipulação. Porque você vai descobrir que o preço vai fazer agora uma
Pô, tremenda de uma sacanagem aqui, né? E pimba para baixo, né? Vai fazer isso aqui, ó, tá? E aí você vai pensar, meu caramba, sabe aquela pessoa que estava vários dias ganhando? Ah, é aqui que ela devolve tudo, né? Porque, pô, tava vários dias conseguindo trabalhar e tal, de repente, o preço sempre voltava para ela, entende? Então, por exemplo, se ele fizesse uma venda aqui, estopava, comprava, tal, mas ele não está acostumado com essa atuação aqui, ó. Aqui vem um cara gigantesco, uma instituição, um grupo de instituições gigantes. E se eu não estopo e eu quero fazer preço médio, aqui eu vou morrer. Eu não é. Então, aqui foi mais uma atuação. Só que vamos pensar agora no novo eu, aquela pessoa que está sabendo operar e está sabendo enxergar a instituição. Se você olha isso daqui, pô, CHOCH, né? FGV, há um FGV aqui e tal, e o preço foi. Isso aqui foi o primeiro sinal de uma instituição. Sabe o que vai acontecer depois? O preço vai voltar, porque essa instituição vai sair. Só que aí o preço vai voltar. Aqui pode ser uma atuação já, tá? Ficou várias ordens para trás. Vou tentar cair, não vou conseguir muitas vezes. E o preço começa a fazer isso aqui, ó, né? Tá? E aí você vai acabar descobrindo no futuro que vai existir aqui uma atuação ainda, por incrível que pareça, maior aqui. Infinitamente maior do que você imaginava que seria possível, tá? É o que aconteceu com o ouro, é ou não é, essa semana? A gente viu uma primeira grande atuação, ó. Depois ele só subiu, tá? Aqui tinha FGV para trás, ó, caiu, voltou a subir, pau. E se você for pensar, o que ele caiu agora é muito maior do que o que ele caiu pela primeira vez. Ele caiu assim, ó, só que agora ele caiu assim, ó, tá? Numa estrutura ainda mais complexa, né? Pode cair muito mais, inclusive, muito mais. Mas vamos pensar aqui, ó. Como é que vamos profissionalmente, tá? Se você for lembrar do que eu estou ensinando, está acumulado, aí ele finge que vai e pimba para baixo, né? Aqui é a fase de manipulação, pimba para baixo. Mas quando ele faz essa fase de manipulação e realmente marcou a saída dele, ele vai ter que voltar. Por que ele vai ter que voltar? Porque ele tem ordem pendente da manipulação. Lembra disso? Essa ordem pendente aqui da manipulação está negativo para ele. Quanto mais desce, mais negativo fica isso aqui. E aí tá certo que aqui ele entrou muito, muito, muito maior para ele descer aqui, ó. E aqui vai ter lucro. Só que esse lucro não é agora. Ele não está zerando posição. Ele está só parando de vender. De maneira que o mercado vai, só por causa da ausência da atuação dele, o mercado vai subir. Sabe por que o mercado sobe? Porque ele está vendo que não tem mais vendedor. E o mercado é leitor de fluxo. Ele está vendo que não está caindo mais, não tem mais vendedor, o mercado compra. O mercado compra. E aí o que acontece? O mercado compra e ele não age mais. O mercado só sobe. E ele deixa subir até que entre na order block dele. Order block é quando o preço entrou para fazer aquela entrada de 80% da posição, tá? Não é que você sabe que não é que é 80%, né? É só uma maneira de você saber enxergar isso, né? É uma entrada massiva. E aí o que acontece? Quando ele entra de novo, na verdade aqui, ele está saindo daquela posição dele, tá? E ele está colocando mais lote também. Então, se eu comprei aqui, eu comprei. Depois eu vendi um monte. Aqui eu vou vender. Por quê? Porque eu vou sair daquela posição. Aí o que vai acontecer com o preço aqui? Uma mudança de tendência de novo, tá? Um change of character, só que bem, às vezes no começo não tão forte como foi a primeira vez que caiu, tá? Ela é sutil, mas é porque ali é a entrada, ponto final. Ali ele está saindo das posições dele. Em outras palavras, se você está vendo isso aqui acontecer, não se preocupe. O preço vai voltar. E quando o preço voltar próximo da minha região de order block, ou em alguma situação aqui do FGV, você pode entrar, por exemplo, ele tinha esse FGV aqui, tinha esse FGV, tinha esse FGV, tá? Qual deles entrar, né?
Isso é um pepino. Qual deles entrar? Bom, você pode usar o Fibonacci a teu favor. Isso daqui é a atuação de um grande player. Aí vocês vão aprender sobre esse Fibo que eu vou colocar aqui, ó. É a atuação de um grande player? Bem aqui, ó. Deve entrar as ordens. Deve acabar as ordens. Aqui ele entra de novo, na verdade. Porque o mercado está comprando. O mercado, não aquela instituição que fez cair. Quando chega aqui, ó, essa instituição que fez cair age de novo, porque ele vai sair com aquele slot que ele manipulou, tá? Aliás, existe um macete inventado pelo professor Caio. O mercado não, o Smart Money não ensina isso, mas eu acabei descobrindo. Por causa da minha leitura, minha leitura dos players, você pode medir quanto foi a manipulação. E olha só, acaba que ele bate muito com esse Fibonacci aqui, ó, porque é uma situação que a instituição usa, né? Então, se a instituição ela tinha esse poder aqui, ó, para eu fazer manipulação, ó, isso aqui foi uma manipulação, não foi? Saiu daqui, foi lá em cima, manipulou e caiu. Então é isso aqui, gente. Quando começar essa situação aqui, ó, ele vai zerar a posição dele. Zerou a posição dele, o mercado vai para onde ele quer ir. Se você for olhar para todos os momentos em que a gente faz essa manipulação e o preço age, é onde a gente vai ter essa informação. Por exemplo, aqui, ó, eles fizeram o mercado subir daqui até aqui. Isso não é para continuar. Depois ele caiu, então isso daqui é manipulação. E aí o preço caiu, porque a instituição entrou. Quando o preço voltou até esse início de range, aliás, ele pode manipular até metade aqui que eu já vi. Aí ele para, ele volta a agir. E o mercado que estava comprando não tem mais poder na direção. E aí a gente usa esse retângulo aqui, os velhos retângulos, né, que eu tanto amo, acaba funcionando muito bem. Olha só isso aqui, por exemplo, ó. Aqui tinha duas instituições, tá? Então, provavelmente de duas sessões diferentes. Vamos colocar aqui? Duas sessões diferentes, tá? A sessão de Nova York manipulou aqui embaixo, ó. Depois tivemos a sessão de Londres agindo, tá? E olha que interessante. Aqui foi a entrada da instituição, depois a sessão de Londres abriu, aqui veio outra instituição, mas ela não teve capacidade de superar isso aqui, ó. Que se eu trazer para cá, ela não conseguiu mergulhar atrás disso aqui, né? Aqui a gente teve que houve um order block poderoso, que era a final que existiu inclusive uma liquidez aqui que o preço foi lá, manipulou para subir, tá? A gente chama isso daqui de sell to buy no Smart Money. Então eles venderam para comprar, tá? E aí o que aconteceu? O preço voltou nessa região que era um order block, sentiu, não consegue mergulhar mais e voltou a subir, tá? Agora veja, bom, aqui é um problema porque o Smart Money, ele para você confiar aqui até poderia confiar nessa compra, porque a gente estava em tendência de alta, tá? E foi um liquidity grab que fez romper topo, então poderia confiar nisso daqui e realmente comprar, mas não é a entrada favorita do Smart Money. A entrada favorita do Smart Money é deixar acontecer para ver quais são o potencial entrada. Então, assim, resumindo agora tudo que eu falei, quando você vê o mercado desabando assim, ó, não se preocupe. Aqui vai ser a tua entrada, tá? Aqui, o mercado desabou, tá? Ele só veio fazer uma nova liquidez, tá? A partir daqui. Então, você poderia ter vendido para mirar o order block, que seria aqui, ó. Depois vocês vão... Próxima aula, domingo, vocês vão aprender isso aqui, a próxima aula vai ser top. Então, esse seria o alvo. Quando chegou aqui, ó, order block, tentaram fazer subir de novo, liquidity grab, aqui deixou um ponto interessante, ó, que é isso que eu estou ensinando agora. Aqui deixou um ponto top, que é o seguinte, é a mesma coisa.
Ó, ele voltou aqui para cima, manipulou, ó. Pá, desceu, manipulou. Como é que foi essa manipulada? Ele rompeu esse topo aqui para descer. Pronto. O que acontece aqui? Você pode deixar isso aqui para o lado, tá? Assim, ó. Marcando que isso daqui foi um order block. E quando o preço voltar para essa região, você pode vender aqui, tá? E é muito bom quando o Fibonacci ele ajuda, né? Aqui no caso não vai ajudar. Ó, ele tá aqui, ó. Ponto de venda dos caras vai ser aqui, ó. Tá mais abaixo. Só que eu fico esperto aqui. Se eu vejo que não tá tendo reação aqui, ele não vai vender aqui, ele vai vender lá, ó. Aqui foi a manipulação. Aqui foi aonde ele comprou e aqui ele está negativo. Então ele precisa que suba até aqui para depois descer. Só que é o seguinte, esse player, se você for estudar, acrescentando a informação de sessões, esse player ele agiu em Tóquio, tá? Tem um monte de japa aqui, ó, que tá ferrado, né? Se o cara não zerou, ele tá lascado aqui, porque o mercado começa a fazer, ó, um CH e vai começar a dar drawdown para ele, tá? O que eu quero dizer com isso? Era bom que isso acontecesse durante a sessão que eu estou trabalhando. Se o mercado não teve essa capacidade, então vai ter outros players no meio do negócio. E aí você precisa tomar cuidado. Esses outros players talvez queiram um rompimento dessa região aqui. Então, o que você tem que fazer? Se eu for fazer essa entrada, eu vou estopar e eu não tenho direito a mais nenhuma entrada. Porque se funcionar, vai ser muito bom. Se isso aqui funcionar, você pode mirar um próximo short term aqui para baixo. Você pode mirar até a mínima, order block aqui embaixo. Você pode fazer o que você quiser aqui. Só que se você for estopado, é outro player e a outra jogada que está sendo trabalhada aqui. Só fique sabendo do seguinte, que é uma informação bacana, que se o preço vier até aqui e romper, ele vai tentar romper falso uma vez para colocar a galera para vender para depois ir subir de novo. Então, mesmo que seja errado, você pode se dar ao luxo de esperar pelo fechamento do preço, tá? Porque isso é muito importante. O preço geralmente ele vai fechar dessa seguinte forma, ó, e depois ele vai para o teu lado. Então, muito cuidado também. Isso geralmente acontece justamente porque mudou a sessão e existem outros players, só que a estrutura do mercado eles não conseguem ferrar. Lembra daquele ditado? Os pavios eles vão fazer o estrago, mas é o fechamento do corpo que te conta a real história do que vai acontecer com o preço, tá? Então, no caso do ouro, para o momento atual, perdi esse movimento aqui da sessão de toque, não se preocupe, tomara que ele faça aqui topos e fundos ascendentes, porque o que acontece é que os players que fizeram cair pararam de agir, tá? E lá em cima você pode fazer uma venda aqui, se tiver se tiver claro, né? Se não, você pode deixar uma venda aqui, tá? É, e aí, você pode, por exemplo, aqui, ó, o preço veio nessa região, aqui era a melhor venda que existia, porque eu tenho o range da manipulação e tenho o 705 do Fibonacci. Pô, aqui era a venda clara. Mas você pode esperar por isso aqui acontecer, ó. Não tem problema esperar, tá? Você pode esperar, pode se dar ao luxo de esperar pelo Fibo, pelo FGV, olha lá o FGV. Tá? Espera ele vir aqui no FGV, vende, e aí você vai fazer o quê? Eu vou mirar o short term mais importante do swing point, tá? De toda essa estrutura de swing. A estrutura de swing, ela veio daqui e morreu aqui. Se eu fiz CH, tecnicamente ela morreu aqui. Qual é o swing ou o short term mais importante? Porque eu tenho short term aqui, eu tenho short term aqui, eu tenho short term aqui, tá? Qual é o short term mais importante? É o primeiro, que fez subir. Então é lá que o preço vai descer se eu estou parando, se a instituição voltou, tá? Ele vai descer até aqui. Daqui ele pode ter um pullback importante. E aqui pode acontecer o seguinte, ó. Tá quando o preço faz aquela movimentação top até lá em cima e depois ele fica assim, ó. Já viram isso? E aí o que acontece aqui? Vai ter uma linha de tendência. Gente, se essa linha de tendência for rompida, já é o preço vai voltar a subir. Tá? Então, esse é o cuidado. Se ele está descendo,
ele precisa vir em topos e fundos, criando novos short terms até que ele mitigue essa região. Depois ele pode romper para cima, tá? E aí pode existir aquela situação que a gente está aprendendo, que aqui temos a manipulação, ele pode chegar até aqui para voltar a cair em outro fractal, um fractal de um tempo gráfico menor, beleza? E aí, quando ele cair de novo, ele vai até a mínima, beleza? Então é isso. Essa é a leitura que a gente tem que fazer sempre no mercado, sempre. Então aqui agora, ele caiu até aqui, pô, perdeu mínima, renovou mínima, o mercado está em queda livre, só que agora esse player, obviamente, parou, né? Estamos agora na abertura de Londres, já abriu, agora vai ser Nova York daqui 2h10. Quando abrir Nova York, a gente vai continuar. Já temos aqui a máxima e mínima da seção de Londres. Eu não sei, né? Pode ser que a gente renove. Então, Nova York vai abrir em alguma estrutura. E se a gente, digamos, romper a máxima de Londres, opa, vamos mirar a máxima de Tóquio, mas aqui temos um pepino. A máxima de Tóquio aconteceu pós-manipulação. Então, aqui pode ter a reentrada do player que fez cair, tá? Só que o player que fez cair era de Londres. Então, eu preciso que um novo player concorde com Londres e faça cair. Como é que eu sei que isso vai acontecer? Ele vai respeitar essas regiões, seja essa aqui, ou seja essa aqui. Agora, é ou não é uma forma diferente de você enxergar o mercado? Correto? Ninguém pensava assim aqui. Dos meus alunos, hoje todo mundo que estudou aquela análise técnica clássica, porra, ninguém sabe desse negócio. E o mercado, ele é assim desde sempre. Briga de grandes players, a atuação deles, aqueles que fazem o mercado precificar. E é isso que a gente vai começar a correr atrás. Onde é que está essa leitura e aonde o cara deixa de agir, aonde o cara volta a agir, porque é ele que faz o mercado andar. É esse player aí, né? Ou esse grupo de players. Os players com capacidade financeira para fazer o mercado ter um range. Agora vamos para outra informação, que eu não falei ainda. O FGV é um range interno, tá? Então, internal range of liquidity, external range of liquidity. Internal range of liquidity, external range of liquidity. O mercado sempre está em busca de liquidez. Seja liquidez interna, seja liquidez externa. Agora vem uma informação espetacular, que é o seguinte, o mercado está subindo assim, ó, tá? E ele sempre está fechando os preços. Sempre está fechando os preços assim, ó. De repente, uou! E aí abre de novo, ó, e continua. Tá? Aqui deixamos um FGV. Aí, o preço, ele está sempre renovando aqui, ó, o range, external range of liquidity, pegando a liquidez mais acima, mais acima, mais acima, e de repente, aqui no passado, tinha uma máxima antes de descer. E o preço foi lá, pegou essa máxima, pegou essa máxima, pegou essa liquidez. E aí ele começa a vir aqui para baixo, no internal range of liquidity. E entrou na minha região de FGV. Gente, quando entrou nessa região, o Smart Money, a instituição, está pegando ordem que ficou para trás. E se ela sair daqui, tá? Se ela fechar aqui em cima, fechando também um swing point que deixou para trás, já Elvis. Internal range of liquidity, eu vou buscar a próxima liquidez. E a próxima liquidez é extremidade. Smart Money, você opera? Então, bem-vindo aos lucros, meus amigos e amigas. Bem-vindo aos lucros. Porque se eu tenho essa informação, não tem ré. Não tem ré. É assim que eu vou trabalhar. É assim que você vai trabalhar. Então, olha um exemplo aqui, ó. Quer dizer, um exemplo. Olha o gráfico. O gráfico é assim. O gráfico funciona assim. Então, veja aqui, ó. External range of liquidity. Internal range of liquidity. Aí eu vim aqui para o FGV. Digamos que eu vim pegar esse FGV aqui, ó. Tá? Aqui, poderia até ser esse aqui, ó. Aí eu peguei esse FGV e fiz um micro CHOCH. E eu quebrei uma estrutura interna que poderia ser até essa aqui, ó. Se você for estudar bem, ó, vou tirar essas seções aqui, ó. Isso daqui é um short term, porque eu rompi topo. Aí o preço chegou lá, veio e perdeu o short term. Já Elvis, external range of liquidity.
tá? Então, se eu estou aqui, ó, FGV, perdi External Range of Liquidity. Só que veja, talvez essa movimentação tenha sido grande demais e eu criei aqui outros FGVs no meio do caminho e eles passam a ser o alvo, tá? Por exemplo, aqui, ó, eles passam a ser o alvo. Não é apenas o External Range, é esse aqui. De maneira que, nesse ponto, talvez tenha um pullback que você não aguente. Tá? Então, quando deu esse sinal aqui, ó, você quer descer, e você é faminha, você quer descer até lá embaixo. Só que você não é só faminha, você também é ganancioso. Aí o que que aconteceu? Quando chegou mais ou menos aqui, você triplicou a mão. Não vai aguentar. Não vai aguentar. Porque em qualquer um desses short terms, ele vai ter pullback. Por quê? Inducement. Para pegar liquidez da galera que, pô, sabe o que você tem que fazer? Entra e deixa chegar lá. Se você fizer isso, você não vai errar. Porém, se você ficar aumentando a mão, vai ter problema. Agora, existe como você aumentar a mão com sabedoria, que é o seguinte: deixou swing point para cima, tá? Perdeu o candle do swing point, você pode aumentar a mão, stop todo mundo aqui em cima e vai dar sempre certo. Só que se você não fizer assim, você vai começar a perder dinheiro, tá? Então, vamos pensar, pô, estou entrando com a mão mais pesada aqui, não faz sentido. Aonde que eu tinha que entrar? Quando eu fizer swing point para cima e perder o terceiro candle. Se você fizer assim, você vai acertar. Agora, vamos para o nosso exemplo. Então, eu tenho que fazer isso. Às vezes ele faz muito rápido, não dá para fazer, não dá para pegar essa estrutura. Tá? Vamos pegar alguma coisa aqui no passado. Por exemplo, aqui seria um, mas é a Georgia Block, não é de FGV. Aqui quase entrou no FGV. Internal range, external range. Aqui é um. Quer dizer, tem um monte, tá? Mas eu quero pegar um que seja fácil. Olha só. Aqui, pô, aqui foi top, porque ó, fiz rompimento, FGV de rompimento, tá aqui ele. O preço foi para cima e começou a voltar, tá? Voltou, mitigou a região, tá? E aí ele deixou esse candle aqui, ó. Tá? Não foi tão legal, mas tudo bem. Fechou aqui em cima, tá? Fechou aqui em cima. Rompendo esse candle. Vamos dizer que esse candle não tivesse pavio, porque aqui deixou essa dúvida, tá? Ele rompeu só mais aqui, ó. Mas se não tivesse feito esse pavio, esse seria uma maximinha que antecedeu a perda do fundo. Então, esse FGV é o Internal Range of Liquidity. Automaticamente, você pensa no seguinte: External Range of Liquidity, Internal Range, External Range. Esse é o raciocínio, tá? Que é para a gente confiar. Não é que vai, gente. Não é que vai. É que o operador acredita, tá? Isso é uma regra do Smart Money, uma regra. Eu vou buscar liquidez, tá? O que é mais fácil aqui para mim? Eu buscar essa liquidez ou essa liquidez? O que é mais fácil? Tá? Você pode pensar assim também. O que é mais fácil? Se eu tivesse aqui uma liquidez, outra aqui, você pode usar outras informações. Aqui era um short term com order block, FGV, beleza. Para mim, essa foi o internal range of liquidity. Agora eu preciso buscar o external range of liquidity, tá bom? Agora veja, foi lá em cima, buscou a máxima, mitigou, e olha só a bomba que fez aqui. Isso aqui pode ter sido notícia, tá? Então não pode bobear, né? Tem que ter estoque, tem que cuidar. Não vai ser mil maravilhas, tá? Antes do Daimler perguntar, deixa eu mostrar só mais uma. Só mais uma. Aqui, ó. O preço voltou aqui para baixo, tinha um FGV aqui e tinha um FGV aqui, ó, tá? Beleza. Fechou aqui em cima, criou swing point, fechou em cima, rompeu o candle da segunda, external range of liquidity. Tá? Pergunta, Daimler. Não, Caio, tá tudo tranquilo. Deve ter apertado alguma coisa avacalhada aqui. Ah, não? Beleza. E Tô Caio, só. Caio, Pode falar. volta naquele retângulo que você montou ali. Qual deles será? Já era. Não tem mais. Era do FGV? Tá sem áudio. Tem que apertar espaço. Ele tá para trás ali um pouquinho. Volta ali que Ah, ele tá aqui? apareceu. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. A sua. Ah, aqui. Aí. Estira. Tá, aperta espaço.
estica ele para a sua direita. Aumenta ele, só aumenta ele. Muda o tempo gráfico agora. Você está lá no 30 minutos, não é isso? Ou no Tá no 15? 15 Só, agora. só de um tempo gráfico nele lá. Ele se mantém? 7 de fevereiro. Qual o tempo gráfico? Põe no 30 minutos. Tá aqui, ó. Então, aí você tem o factal de preço, mas você também tem o factal de tempo. A Sim, convergência dos dois. Entendeu? Então, por isso que o order block e o FGV têm representatividade também no tempo. Então, uma claro. instituição pegou um pedaço de tempo, aí ela precisa de que aquilo tenha continuidade para depois, lá na frente, ela voltar a entrar, entendeu? Isso, isso. Uhum. E não somente dessa mudança de fractal, mas também mudança de seção, tá? Sim, Isso aí vai, claro, vai ser com importante certeza. também. Na nova sessão, FGV da sessão anterior, na nova sessão, também de dia, a gente vai ter bastante coisa. Fala, Dom. Caio, a respeito do FGV que já foi mitigado, ele tem validade no futuro ou eu já desconsidero ele pelo fato dele ter sido mitigado? Olha, ele tem, tá? Se for um FGV de pouca importância, por exemplo, assim, ó, a gente tem FGVs aqui acontecendo no meio da consolidação. Não é importante. Tem que ser em situação de displacement, tá? Então, esse FGV aqui, por exemplo, por ele ser grande, tá? Ele, no futuro, vai ser mitigado. Acho que não foi ainda aqui. Ó, não foi ainda esse FGV aqui. No futuro vai ser mitigado aqui, tá? Mas se o deslocamento for muito grande, a existência dele vai ainda perseverar no mercado. Então, por exemplo, assim, ele vai perder isso aqui, no futuro vai subir e de novo vai sofrer alguma reação do preço aqui. Então a resposta é: tem relevância? O Smart Money ensina que não. Se ele fechou, morreu. Não tem mais. Tem que estar aberto para que a gente tenha alguma validade. Porém, eu já vi que se ele for importante, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Por exemplo, aqui, ó, que foi importante, tá? Veja que no futuro ele sofreu, mas inverteu. Se ele inverteu, próximo swing point é o alvo. Olha lá, vai lá. Só que veja, ele já foi fechado, mas isso daqui tinha sido importante, porque o deslocamento foi grande. O deslocamento aqui, como é que eu sei que o deslocamento é grande? Somente esse deslocamento, já é maior que todos os outros candles que a gente vinha trabalhando. Ó. Só o deslocamento. Olha só. Tá? Se você for medir, ó, ele já é maior que quase que todos os outros candles. Então, o deslocamento é grande, o displacement é grande. Aí, eu sei que isso aqui tem relevância, porque foi um deslocamento grande demais. Principalmente se ele está numa região estratégica também. Digamos que ele é um deslocamento de rompimento de topo, assim, ele vai ser relevante. Aí o que acontece? Já foi fechado, tá? Porém, ele pode gerar um novo displacement no futuro, tá? Olha que interessante também. Nesse caso aqui, ó, o FGV, se você fosse marcar, ó, o FGV aqui, ó, isso aqui é um parênteses, tá? Porque eu não expliquei isso ainda. O FGV seria isso, correto? Só que aí tem Sim. outro FGV aqui, ó. E tem outro FGV aqui, ó. Na verdade, o que está acontecendo aqui é o seguinte: é um grande displacement. E você tem que aprender a ler o conjunto dos candles também. Isso aqui não é somente isso. Na verdade, esse FGV começou aqui e terminou aqui, ó. Esse é o grande displacement. De maneira que quando você aprende isso, você acaba que, quanto maior o FGV, melhor. Você acaba aprendendo que vai existir aqui também um FIBO, e ele vai respeitar esse FIBO muito, muito bem. Tá? E você pode atuar essas regiões de FIBO aqui. Aqui não está aquele FIBO legal que eu gostava de trabalhar, que aí vocês vão ver algumas coisas bem, bem interessantes. Aqui está só o FIBO do Smart Money agora. Mas a gente vai ter aqui, por exemplo, aqui foi o 61,8, aqui foi o 50%, sabe? Essas informações top que a gente lembrava de trabalhar. Então,
Isso aqui é um grande FGV. E o final dele, ó, por exemplo, bate aqui, ó, ó, ó o pavio aqui. O final dele bate com esse cara que estava aqui no passado. Tá? E, inclusive, a gente pode continuar pirando aqui. Podemos continuar pirando. Ó, olha lá. Tá vendo isso aqui? Vamos levar a pira mais longe ainda. Ó. Olha lá. Então, o que que acontece? O, o deslocamento, ele também é o conjunto dos candles. Se eu tenho 3 candles de relevância, o deslocamento foi maior. Então, você precisa aprender a ler isso. Eu não sei se vai dar tempo de no nosso curso da gente comentar que a gente vai ter o seguinte, ó. Isso aqui é um grupo de candles, tá vendo? Grupo de candles assim, ó. E ele houve um deslocamento a partir daqui, tá? E esse deslocamento, ele veio até o próximo grupo de candles. De maneira que isso daqui pode ser considerado um FGV. Ó, grupo de candles, displacement. E que toda essa região vai marcar no futuro uma grande acumulação, por exemplo. E que quando eu finalmente saio dessa região, olha o que eu venho buscar aqui, ó, ela. E aí, vamos de novo, tá? Então, assim, o Caio, não ficou preso apenas no conceito do FGV, aquele conceito clássico de 3 candles com um candle do deslocamento. Não, eu gosto muito de enxergar também o que está acontecendo com a fase de acumulação e a fase de distribuição e imaginar que ali pode ter um possível chamada. E que isso que eu estou falando agora, esse grupo de candles, ele é um FGV clássico de 3 candles lá no H4, lá no diário. Porque a gente esquece, né, que tem que estar vendo os outros tempos gráficos, né? Então, assim, voltando agora para a pergunta do Dom, depende do FGV. Se ele for um FGV de pequena graduação, tamanho, grossura dele é pequeno, irrelevante, tipo assim, não irrelevante, porque todos são relevantes dependendo do contexto, mas, tipo assim, se ele for em uma região de rompimento, ou ele é maior do que os últimos candles, no futuro, mesmo que ele tenha sido mitigado, ele vai sofrer alguma interferência também. Só que aí começa a poluir demais o gráfico. Por isso que o Smart Money ele descarta. Ele não quer ficar preocupado com isso. Ele quer ficar preocupado com o quê? Com o que está acontecendo com relação à manipulação, distribuição, atuação do player e, enfim, que já é suficiente para a gente ganhar o range, né? Já é suficiente. Então, mas, pô, se você for estudioso, que nem o Júnior, né? O Waltz, ele faz uns estudos de páginas e páginas de material, né? Uma hora ele vai mostrar para gente. O que que vai acontecer? Ele sabe que quando o preço voltar aqui, é uma região importante, foi um FGV lá de dia 7 de fevereiro e que agora tem potencial para o preço voltar a cair. Beleza. Você é um player que está à frente e quer estudar nesse sentido. Vamos trabalhar. Só que 50% de chance de você estar certo ou errado. Se tiver certo, você vai entrar bem no olho, né, Júnior? Bem no olho do pernilongo lá, do mosquito. Mas não está errado também de você esperar essa primeira atuação para você ver que realmente houve uma rejeição, ou pullback no FGV que ele criou, ou no order block e aproveitar o mercado, tá bom? Também os dois lados são poderosíssimos, né? E eu quero ensinar vocês a ficar tradicional, tá? Até que vocês tenham essa visão mais ampla. Espera o mercado voltar, tá? Espera, não tem problema. Ou se você está vendo que está acontecendo esse displacement, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, ó, né? Se estou vendo que isso aconteceu, esse primeiro candle, estou entrando no rompimento aqui, né? Tem um stop já na máxima dele, não vai me machucar. Aonde ele está indo buscar? Ah, aqui. Por quê? Porque esse foi o short term para chegar lá em cima. Se ele está perdendo isso daqui, é aquela análise que eu acabei de ensinar para vocês hoje. Ele vai buscar esse short term aqui, ó, que foi o primeiro que fez subir, tá? Então, no grupo de candles, esse short term. Se isso daqui, agora colocando informações de hoje, foi uma mínima de longos, foi uma máxima de Nova York do dia de 3 dias atrás,
aí é onde ele está indo buscar. Se foi um range que ainda não foi mitigado, beleza? Ele vai buscar, tá bom? Dúvidas? Que hoje deu, né? Bastante informação. Assistam de novo, estudem, se preparem para domingo, porque, como eu falei, essa aqui tem que ter sido a melhor aula das últimas três, porque agora a gente usou esses conceitos, né, para estudar e ampliar um pouquinho mais. Mas domingo a gente vai crescer mais. Então, domingo vai ser order block, vai ser uma coisa. Order block, breaker block. E tem mais uma coisinha que é um extra que eu vou dar no domingo também. Fechou? Então tá bom. Bons estudos, bons trades. Até a próxima. Tchau. Tchau, até mais, cara. Valeu, bom dia. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.